Então, não adianta você querer me convencer que o seu corpo precisa de brigadeiro. Ele não precisa de brigadeiro. Ele não precisa que você abra uma lata de leite condensado e tome assim, uma vez só, uma lata de leite condensado. Seu corpo não precisa disso, tá? Mas às vezes você tem vontades. Você tem vontade de um chocolate, você tem vontade de um sorvete, você tem vontade de uma pizza, enfim, né? Não quer dizer que para você ter uma vida saudável, você nunca mais na sua vida vai comer uma pizza, nunca mais você vai comer um brigadeiro. Não, mas você tem que saber comer com moderação. Você tem que saber aplicar a temperança em tudo na sua vida, tá? E por isso que a gente está falando sobre o domínio da vontade, tá? Se o seu corpo tem essas vontades em relação à comida, talvez ele tenha essas vontades também em relação ao sexo, né? Ao sexo desregrado, e aí por isso que você tem relações com a sua namorada, que é errado, que é pecado grave, que você deveria se manter casto, né, para o casamento, para a sua esposa, para o seu esposo, e depois ainda tem a castidade dentro do casamento também, né? É diferente, mas ela também existe, né? A castidade dentro do matrimônio. Então, veja só, se você tem, o seu corpo tem essas vontades todas, algo tem que dominar a vontade, né? Algo tem que dominar. Esse algo tem que ser maior do que o corpo. É como o senhor e o escravo, né? O escravo não vai conseguir dominar-se a si mesmo, ele precisa do senhor que o domine, né? Quem que é o senhor, né? O senhor é Deus, certo? Mas no nosso caso, desse composto de corpo e alma, quem é que deve mandar? O corpo ou a alma? Fica lógico, né? Fica lógico que quem deve dominar é a alma, certo? Então, a doutrina católica, ela ensina o quê? Ela ensina que o ser humano, ele é dotado de livre arbítrio, tá? E ele é a imagem de Deus. Ele enfrenta a responsabilidade de direcionar a sua vontade conforme os princípios cristãos. Isso é muito certo? importante. Então, né? veja, Muito livre-arbítrio. Você pode usar o livre-arbítrio para justificar os seus erros. Ah, Deus me deu o livre-arbítrio, então eu vou sair transando com todo mundo. Deus me deu o livre-arbítrio, então eu vou encher a cara até cair. Deus me deu o livre-arbítrio, então eu vou comer 150 brigadeiros. Tá. Ele te deu o livre-arbítrio, você é livre. A gente sempre costuma falar aqui no canal, nós somos livres para fazer a vontade de Deus, né? Então somos livres para viver os princípios cristãos, né? Isso é muito importante, né? A gente destacar essa importância aí de alinhar a vontade humana com a vontade divina. A doutrina católica, ela ressalta, né, que domar a nossa vontade implica, sim, em orientar a nossa vontade para o bem, para a justiça, para o amor, né? E isso exige renúncia ao egoísmo, né? Uma pessoa que faz esse tipo de coisa, que domina a própria vontade, ela não é egoísta, né? Então isso Exatamente, é importante também. Né? Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, né? E Deus é amor, certo? Então nós também somos amor. Nós somos feitos para amar. Nós não somos feitos para sermos egoístas. Você precisa se doar, você precisa servir, você precisa ajudar as pessoas. Quanto mais pessoas você ajuda, mais feliz você é nesse mundo, né? Quanto mais amor você dá, mais amor você recebe, tá certo? Então, isso é importante. Nós temos que renunciar ao egoísmo, porque muitas vezes um ato, né, de você comer demais é um ato egoísta, que tem aquele nosso irmão que está lá passando fome embaixo de um viaduto, né? Às vezes, você prepara uma comida e exagerou na hora do preparo, fez demais, né? E aí eu lembro a situação assim, minha avó fazia muito isso, minha mãe também fazia muito isso, assim, pega mais um pouquinho, não deixa sobrar, vamos acabar com isso aqui não pode voltar para a geladeira, não deixa sobrar.
Tá, então por que não faz ali uma marmitinha, né? Um farnel, como o pessoal fala, faz um farnel ali e entrega para os pobres sofredores de rua? Por que eu tenho que comer tanto, né? Tenho que ter esses atos egoístas. A mesma questão em relação ao sexo fora do casamento. O que é, senão, egoísmo? Né? E mais do que egoísmo, hedonismo, né? Que você só, além de você só pensar em você, você só busca o prazer, só busca o prazer. Parece um animal, né? Que busca o prazer e foge da dor. Tá? Então a gente tem que deixar de ser egoísta, a gente tem que renunciar ao egoísmo. E rezar, né? Rezar, né? Porque a oração, ela desempenha, então, um papel crucial dentro desse processo, porque ele fortalece a nossa comunhão com Deus. Exatamente. O exemplo de Jesus, né? Submetendo a sua vontade ao Pai, nos serve de inspiração. Né? A gente pode meditar isso todos os dias. Jesus, enquanto humano, dizia para Deus qual era a vontade que ele queria que Deus livrasse ele daquele cálice, mas a vontade de Jesus era sempre fazer a vontade de Deus. Então, isso é muito interessante, né? Apesar, né, digamos assim, da sua vontade humana, ele tinha o propósito, né, de servir a Deus. Então, isso é uma coisa importante a gente meditar sobre isso e também sobre a virtude da fortaleza. Isso, resistir a virtude da às fortaleza, tentações, que né? nós falamos tanto na live passada, né? Se você não assistiu, depois assista, tá? A gente falou bastante da virtude da fortaleza. Exatamente, a gente precisa resistir à tentação, buscar o bem, e claro, isso é crucial na nossa jornada espiritual, né, gente? Lembrando que o próprio Jesus, quando nos ensinou o Pai Nosso, ele disse, não nos deixeis cair em tentação. Não nos deixeis cair em tentação. Ele não disse assim, quando eu rezar, eu digo assim, Pai, não me mande tentações. Né? Porque vai ter tentações, vai ter. O mundo é assim. Né? Desde que o mundo é mundo, né, que existem as tentações. E parece que hoje em dia está pior ainda por causa da tecnologia, porque tudo está a um clique, tudo está na palma da mão. Né? Então, por exemplo, eu falo da questão da pornografia, sempre dou esse exemplo da pornografia. Né? Você sabe o que o seu filho está vendo no celular? Você tem um controle de paz instalado ali no celular? Você pega o celular do seu filho de vez em quando, pede para ele desbloquear ali para você e fica olhando com quem ele conversa, o que ele acessa, quais são os sites que ele vê? Porque está tudo ali na palma da mão. Mas não é assim marcar, terça-feira às 2 horas da tarde, vou pegar seu celular para ver. Daí dá tempo dele apagar tudo, os históricos e tudo. Tem que ser de repente, chegar assim do nada e dizer assim, me dá o celular aqui, eu quero dar uma olhadinha. E olhar.